Se você abrir suas redes sociais agora, o algoritmo vai te entupir com o mesmo padrão de sempre. Mansões milionárias, carros importados e uma ostentação forçada que tenta te vender a ideia de que o sucesso humano se resume a um saldo bancário. Mas a verdade é que o mundo real é muito mais vasto, complexo e fascinante do que a bolha do Instagram quer que você acredite. Neste vídeo, você vai encontrar estilos de vida totalmente alternativos para você conhecer e, quem sabe um dia, se puder, vivenciar. Vamos viajar por 7 lugares do planeta onde comunidades inteiras decidiram rasgar o manual da sociedade moderna. Pessoas que escolheram a liberdade extrema, o isolamento no gelo, a tecnologia sem apego material ou a espiritualidade no topo do mundo. Deixe de lado as aparências. Hoje, o Vortex te leva para conhecer a vida como ela realmente é fora do sistema. Nossa primeira parada fica nos Estados Unidos, no meio do deserto do Colorado, na Califórnia. O GPS não mostra ruas, a prefeitura não recolhe o lixo e o governo finge que o lugar não existe. Bem-vindos a Slab City, apelidada de o último lugar livre da América. O nome vem das slabs, as lajes de concreto que restaram de uma base militar da Segunda Guerra Mundial, abandonada nos anos 50. Hoje, essa terra de ninguém é habitada por uma comunidade que parece ter saído direto de um filme pós-apocalíptico. Para quem cansa do esmagador custo de vida americano, dos impostos abusivos e das regras sociais de escritórios, Slab City é um refúgio de liberdade pura. Aqui não há CEP, não há aluguel e ninguém paga imposto de propriedade. Quem vive aqui fixo criou uma rede de sobrevivência impressionante. Não há IPTU porque ninguém é dono da terra. Mas o IPVA, a taxa dos carros e trailers, é a maior dor de cabeça deles. A polícia da Califórnia, a Highway Patrol, não entra na favela desértica para patrulhar, mas fica na rodovia de saída esperando os moradores. Se o trailer ou carro estiver com o documento vencido, eles guincham na hora. Tecnicamente, a área pertence ao estado da Califórnia, ao Departamento de Terras do estado. Por ser uma base militar desativada e cheia de poluição tóxica no subsolo, o governo achou mais barato ignorar os invasores do que gastar milhões para limpar e desocupar a área. É uma tolerância forçada. A maioria dos moradores fixos recebe algum auxílio do governo americano, aposentadoria, pensão por invalidez ou seguro-desemprego. Eles usam esses dólares para dirigir até a cidade de Brawley, a 40 minutos dali, para estocar comida enlatada, gelo e água em mercados baratos como o Walmart. Quem não tem dinheiro vive de doações da própria comunidade ou de bicos vendendo arte e souvenirs para os turistas que visitam a Salvation Mountain. A energia vem de painéis solares caseiros que os próprios moradores instalam. Eles criaram uma biblioteca comunitária onde os livros são livres, uma rádio pirata de baixa frequência para dar notícias e até um palco de música aberto aos sábados à noite. É um ecossistema de artistas, nômades, filósofos e pessoas que simplesmente queriam desaparecer do radar do sistema financeiro. Mas a liberdade total tem um preço cobrado em sangue e poeira, e é aqui que o romantismo da internet acaba. Slab City não tem saneamento básico, não há água encanada e nem rede de esgoto. No verão, o deserto se transforma em um inferno na terra, com temperaturas que passam facilmente dos 48 graus Celsius. Se alguém tiver um mal súbito ou um acidente grave, não há ambulância de plantão. Os próprios vizinhos precisam colocar a pessoa no carro e dirigir até o hospital mais próximo em Brawley. Para remédios básicos, existe uma clínica comunitária improvisada mantida por voluntários, mas sem médicos fixos. Como não há polícia, a segurança é baseada nas leis da própria comunidade. Se você tiver um problema sério, a viatura mais próxima está a 30 minutos de distância. Por ser um lugar sem regras, Slab City acabou atraindo muitas pessoas marginalizadas pelo sistema. Fugitivos, viciados e pessoas com problemas mentais graves que não encontraram amparo nas cidades grandes. É um choque de realidade brutal, onde a linha entre a liberdade utópica e a miséria absoluta é extremamente fina. Viver em Slab City exige uma resiliência que o cidadão médio das metrópoles não aguentaria por 48 horas. É o teste definitivo de que, para se livrar das amarras do capitalismo moderno, muitas vezes você precisa abraçar o caos do deserto. Você trocaria sua rotina por essa liberdade? Do caos empoeirado do deserto americano, nós cruzamos o oceano para o extremo oposto da organização humana, o Japão futurista. Mas se você acha que a alta tecnologia japonesa se resume a luxo e espaço, prepare-se para o choque.
Nas grandes metrópoles como Tóquio e Fukuoka, uma nova geração de jovens profissionais está adotando um estilo de vida que beira a claustrofobia. Bem-vindos ao mundo dos Kyosho Jutaku, os microapartamentos. Imagine viver, dormir e trabalhar em um espaço de apenas 9 metros quadrados. Parece uma prisão, mas para eles é a definição de modernidade em 2026. Para entender esse fenômeno, precisamos entender o bolso do cidadão japonês. O custo do metro quadrado nessas cidades é astronômico. Para um jovem recém-formado que trabalha 12 horas por dia em escritórios, pagar um aluguel caro por um espaço que ele só usa para dormir não faz sentido. Empresas como a Espilitos criaram esses prédios com quartos minúsculos, mas equipados com o topo da tecnologia de automação, isolamento acústico perfeito e internet de altíssima velocidade. Esses jovens decidiram que possuir coisas dá trabalho. Eles não têm guarda-roupas gigantes, não têm livros físicos e não acumulam nada. Tudo o que eles precisam cabe na tela de um smartphone. Perfil médio: homens e mulheres entre 22 a 32 anos. Geralmente são recém-formados em áreas como engenharia de software, marketing digital, TI ou administração. Trabalham como salaryman, trabalhadores corporativos, ou office ladies em cargos juniores de grandes empresas. Gastam cerca de R$ 2.500 de aluguel para morar no centro de Fukuoka e R$ 500 por mês para alugar tudo, desde o terno que usam na reunião até o tablet onde assistem seus animes. Como o salário inicial gira em torno de R$ 8.000, esse aperto de 9 metros quadrados é uma estratégia financeira. Eles vivem no limite do espaço por 5 ou 6 anos para economizar cada centavo antes de comprar uma casa de verdade na periferia para envelhecer. É a juventude sacrificada em nome da segurança financeira. E a rotina é bem exigente. Eles não cozinham. Comem nas famosas lojas de conveniência como a Lawson ou 7-Eleven, que vendem comida fresca e barata 24 horas por dia. Eles não têm máquina de lavar roupas. Usam as lavanderias coletivas do prédio. Esses conjuntos de microapartamentos são construídos estrategicamente a no máximo 10 ou 15 minutos a pé de grandes estações de metrô, ou diretamente do centro financeiro. Eles moram muito perto do trabalho para evitar perder 2 horas do dia se deslocando. O exercício do jovem urbano japonês é funcional e utilitário. Eles caminham entre 8.000 e 12.000 passos por dia apenas no trajeto entre metrô, trabalho e casa. Eles raramente fazem as academias tradicionais de musculação que conhecemos no Brasil. Quando querem treinar, usam academias ultra-minimalistas de autoatendimento chamadas Shokozap. Espaços pequenos de 3.000 ienes por mês, ou R$ 100, onde você treina de terno ou roupa comum por 20 minutos e vai embora. Como não tem espaço no apartamento, os hobbies são externos ou digitais. Eles são fascinados por jogos mobile, animes e leitura de mangás digitais no smartphone durante o metrô. Nos fins de semana, o escape é ir para os mangá cafés, cybercafés privados com poltronas confortáveis e chuveiro. Ou praticar o sauna culture, passar horas em banhos públicos termais, os onsens, para relaxar do estresse corporativo. A aposentadoria no microapartamento é um tabu. O sistema de previdência japonês, o Nenkin, garante uma aposentadoria básica a partir dos 65 anos, mas o custo de vida para idosos no Japão é alto. Quem decide envelhecer sozinho nesse formato acaba sofrendo com o isolamento na velhice, um problema social gravíssimo enfrentado pelo governo japonês. E esse desapego extremo cobra um preço psicológico silencioso. A maioria desses moradores são solteiros convictos que vivem em isolamento social profundo. As famílias e os amigos ficam no interior do país e a vida social se resume a interações digitais. Para um brasileiro, acostumado com casas espaçosas, churrasco no quintal e conversas barulhentas, a vida nesses cubículos de alta tecnologia pareceria uma tortura solitária. Você conseguiria viver sem bens materiais em 9 metros quadrados? Saindo das metrópoles tecnológicas do Japão, nós viajamos para o Oriente Médio para responder a uma das maiores perguntas da história. É possível criar uma sociedade perfeitamente igualitária sem os vícios do capitalismo selvagem? Muitos livros de filosofia tentaram desenhar essa utopia, mas em Israel, ela é real há mais de um século. Bem-vindos aos kibbutz. Mas esqueça aquela imagem antiga de fazendas socialistas isoladas do século passado. Em 2026, os kibbutz se transformaram em potências econômicas que misturam o coletivismo puro com indústrias de altíssima tecnologia, robótica e sistemas de inteligência artificial. Mas será que tudo isso é real ou é apenas uma fachada? Nos kibbutz mais tradicionais, o acúmulo de patrimônio pessoal simplesmente não existe.
Se um engenheiro do kibbutz desenvolve um software de irrigação por gotejamento, que é vendido por milhões de dólares para o exterior, esse dinheiro não vai para a conta bancária dele, vai para o caixa comum da comunidade. Não existem líderes soberanos ou chefes bilionários escondendo lucros. As decisões financeiras e políticas são votadas em assembleias gerais, onde cada morador tem exatamente o mesmo peso. Em troca do seu trabalho para o grupo, o kibbutz provê tudo: moradia padronizada, saúde de ponta, alimentação no refeitório central, vestuário e educação internacional para os seus filhos. A ambição individual é canalizada para o bem comum. Eles usam o topo da tecnologia não para ostentar carros caros, mas para garantir que os idosos da comunidade tenham a melhor assistência médica do mundo e que a vila seja autossuficiente. Um exemplo da tecnologia usada nos kibbutz é a dos tratores autônomos, semelhante com a que a Tesla usa nos carros, mas adaptada para o campo. Empresas globais como John Deere e a israelense Blue White são pioneiras nisso. Os tratores são equipados com GPS de alta precisão, RTK, sensores LiDAR, que usam laser para mapear o terreno em 3D, câmeras com inteligência artificial para desviar de obstáculos, como uma pessoa ou um animal na lavoura, e sensores de telemetria. O trator anda, faz as curvas e trabalha a terra sozinho, seguindo um mapa digital milimétrico do campo. Quando vemos alguém operando, essa pessoa na verdade é um supervisor ou programador. O morador do kibbutz fica em uma central de comando ou até com um tablet na borda do campo, monitorando a rota de 3 ou 4 tratores ao mesmo tempo pelo software, intervindo apenas se o sistema alertar sobre alguma anomalia ou se for necessário trocar o implemento, a peça de arar ou colher. Mas como cresce uma pessoa criada nesse sistema? Desde pequenos, nas escolas do kibbutz, as crianças aprendem que o sucesso do vizinho é o seu próprio sucesso. Elas são ensinadas a pensar coletivamente antes de pensar no ego. Antigamente, a doutrina era tão rígida que as crianças dormiam separadas dos pais na casa das crianças, para fortalecer o laço com o grupo. Hoje isso mudou. Elas vivem com as famílias, mas a convivência comunitária ainda é o pilar central. O kibbutz não é um grupo fechado e estático, mas o processo para fazer parte é rigoroso. Não basta comprar uma casa e se mudar. O interessado passa por um processo de seleção que pode durar de 1 a 2 anos. O candidato vai morar lá como visitante trabalhador temporário. A comunidade avalia se ele se adapta ao trabalho coletivo, se tem boa convivência e se concorda em abrir mão do acúmulo de bens. Ao final, a Assembleia Geral vota se aceita ou não um novo membro. A religião é requisito? Historicamente, os kibbutz nasceram de movimentos judeus seculares, não religiosos, focados mais no lado cultural, agrícola e social, do que nas sinagogas. Hoje, a maioria é secular. Existem alguns poucos kibbutz especificamente religiosos, mas no geral, o requisito não é a prática da religião judaica, e sim o alinhamento com o estilo de vida comunitário e a cidadania israelense ou visto de residência. A administração de um kibbutz é o exemplo mais próximo de democracia direta que existe hoje. Existe um líder supremo? Não. O poder máximo não pertence a uma pessoa, mas à Assembleia Geral, que é a reunião de todos os membros do kibbutz. Como é a diretoria? Para o dia a dia não virar uma bagunça, a Assembleia elege um secretário-geral, equivalente a um gestor ou prefeito, e diretores para áreas específicas, diretor de finanças, diretor de educação, etc. Os cargos são escolhidos por voto direto e têm mandato curto, geralmente de 2 a 3 anos. A alternância é obrigatória e cultural. A ideia é que ninguém se perpetue no poder ou crie privilégios. Terminado o mandato, o diretor volta para sua função comum, na lavoura, na fábrica ou na cozinha. É permitido sair? Sim, totalmente. Não é uma seita. Qualquer membro tem o direito de pedir o desligamento e ir embora quando quiser. Inclusive, muitos jovens nascidos no kibbutz saem para estudar nas grandes metrópoles e decidem não voltar. Quando alguém sai, as regras modernas prevêem um fundo de compensação financeira, uma quantia baseada nos anos trabalhados, para que a pessoa possa recomeçar a vida no mundo capitalista fora. Já as relações conjugais acontecem em um universo restrito, já que a maioria dos kibbutz tem entre 500 e 1.000 moradores. Todos se conhecem profundamente desde a infância. O maior choque para um brasileiro seria a total ausência de privacidade financeira e a pressão social para produzir para o grupo. Quem nasce aqui e decide que quer ser um influenciador digital focado em ostentação, simplesmente não tem espaço e precisa abandonar a comunidade. É o preço de viver na utopia.
Você abre mão da sua individualidade em nome de uma segurança que o resto do mundo não consegue comprar. Você conseguiria viver dividindo tudo com seus vizinhos? Saindo do calor das discussões políticas dos kibbutz, nós subimos o mapa até o limite extremo do planeta. Bem-vindos a Longyearbyen, no arquipélago de Svalbard, a cidade mais ao norte do mundo. Localizada na Noruega, bem no meio do Oceano Ártico, aqui as condições de vida são tão severas que a própria lei precisou se adaptar à natureza selvagem. Para você ter uma ideia, em Longyearbyen é proibido por lei nascer ou morrer. Como o solo vive congelado permanentemente, um fenômeno chamado permafrost, os corpos enterrados não entram em decomposição, mantendo vírus e bactérias preservados para sempre. Por isso, a lei obriga que idosos em estado terminal e grávidas na 33ª semana de gestação, cerca de 3 semanas antes do parto, sejam mandados de avião para o continente, geralmente para a cidade de Tromsø, para que tenham assistência médica com a estrutura de um hospital de grande porte, já que o hospital de Longyearbyen é pequeno e focado em atendimentos de primeiros socorros, acidentes de trabalho e traumas leves. Eles não possuem uma UTI neonatal e nem equipe médica de plantão especializada em partos complexos de alto risco. Ali, o ser humano é apenas um visitante temporário, mas o verdadeiro choque para quem vem de fora é a segurança, ou a falta dela contra a própria natureza. Em Svalbard, existem mais ursos polares do que seres humanos. Por causa disso, qualquer cidadão que saia do perímetro urbano é obrigado por lei a carregar um rifle de grosso calibre para a legítima defesa. E é desse perigo constante que nasce uma das regras comunitárias mais bonitas do planeta. Os moradores mantêm as portas de suas casas e de seus carros completamente destrancadas. Se você estiver andando pela rua e um urso polar aparecer do nada, ou se uma nevasca com temperaturas de 40 graus abaixo de zero te atingir, você pode abrir a porta de qualquer carro ou casa para se salvar. Não há roubos. Ali, a confiança no próximo é a única barreira entre a vida e a morte. O maior teste psicológico desse estilo de vida é a noite polar. São 4 meses seguidos de escuridão total, onde o sol simplesmente não nasce. Para sobreviver ao isolamento e à depressão, a comunidade desenvolveu o conceito de KOS, uma filosofia de aconchego, união e resiliência extrema, onde ninguém fica para trás. Os vizinhos se reúnem constantemente para cozinhar e conversar, garantindo que ninguém enfrente a escuridão sozinho. Para manter a cidade viva no gelo, eles usam soluções incríveis de engenharia, como estufas hidropônicas fechadas e um sistema centralizado de água fervendo que passa por tubulações aéreas por toda a cidade, impedindo que o esgoto congele. Viver em Svalbard custa caro, em média R$6.000 por mês para o básico. Coabitam com os 3.000 ursos polares do arquipélago uma população flutuante de aproximadamente 2.900 a 3.000 pessoas. É uma das sociedades mais cosmopolitas do mundo. Embora pertença à Noruega, pessoas de mais de 50 nacionalidades diferentes vivem lá. A grande maioria esmagadora vive em Longyearbyen. O restante se divide em 2 pequenas colônias. Barentsburg, uma comunidade de mineração russa com cerca de 300 a 400 pessoas, e Ny-Ålesund, uma base científica pura, onde vivem apenas cerca de 30 a 100 cientistas, dependendo da época do ano. Antigamente, a cidade vivia 100% da extração de carvão. Hoje, a economia se transformou e os moradores atuam principalmente em 3 áreas: pesquisa científica global, cientistas do mundo todo que estudam mudanças climáticas, oceanografia, biologia ártica e astronomia, turismo de aventura, guias turísticos, donos de hotéis, pilotos de trenós de cachorros, cozinheiros e equipes de logística para receber turistas que querem ver o sol da meia-noite ou ursos polares, e suporte de infraestrutura, engenheiros, técnicos de T1 e eletricistas responsáveis por manter a internet de fibra óptica e a energia da cidade funcionando no frio extremo. Se a luz apagar, a cidade morre. Hobbies. O que eles fazem para não enlouquecer? Como o espaço dentro das casas é limitado e o inverno é escuro, os hobbies são intensos e focados em adrenalina ou em comunidade. Esportes de inverno extremos. Pilotar as snowmobiles pelas geleiras, que são as motos feitas para a neve. Também esquiar no meio do escuro com lanternas de cabeça, além de fazer caminhadas de exploração, sempre armados com rifles. E claro, expedições com cães, treinar e andar em trenós puxados por cães da raça Husky. Por ser uma zona livre de impostos, as bebidas alcoólicas e eletrônicos são muito baratos em Svalbard se comparados ao continente. O hobby principal dos moradores no final de semana
é se reunir nos poucos, mas excelentes pubs, restaurantes e na única cervejaria local, a Svalbard Brewery, para beber, ouvir música ao vivo e praticar o COS, aquela filosofia de convivência e calor humano. É uma irmandade no topo do mundo que prova que o ser humano consegue prosperar até no ambiente mais hostil da Terra, desde que aprenda a cooperar. Você aguentaria passar 4 meses no escuro, sabendo que um predador gigante pode estar na sua porta? Deixando para trás o isolamento congelante da Noruega, nós vamos para a Cordilheira dos Andes, a mais de 3.800 metros de altitude. Ali, na fronteira entre o Peru e a Bolívia, brilha o Titicaca, o lago navegável mais alto do mundo. Mas o que realmente impressiona não é a geografia, e sim o povo que escolheu viver dentro dele. Bem-vindos às Ilhas Flutuantes dos Urus. Séculos atrás, para fugir da expansão agressiva dos Incas e de outros povos guerreiros, os Urus tomaram uma decisão radical. Se a terra firme era perigosa, eles viveriam na água. E para fazer isso, eles desenvolveram uma das engenharias mais engenhosas e sustentáveis do planeta, construindo suas próprias ilhas artificiais usando apenas uma planta nativa chamada totora. Se você pisar em uma ilha dos Urus, a primeira sensação é de choque. O chão é macio e afunda alguns centímetros a cada passo, parecendo que você está caminhando em cima de um colchão d'água gigante. A base da ilha é feita com blocos pesados formados pelas raízes entrelaçadas da totora, que flutuam naturalmente por causa dos gases da decomposição. Por cima dessa base, os moradores jogam camadas e mais camadas de palha de totora seca. Como a água do lago apodrece a parte de baixo da planta a cada 2 semanas, a manutenção nunca para. A cada 15 ou 20 dias, os urus precisam cobrir a ilha inteira com uma nova camada de palha fresca. Casas, cozinhas, barcos e até as camas onde eles dormem são feitas inteiramente desse mesmo junco. A palha submersa que fica sem o oxigênio da superfície apodrece e, com o tempo, vai se desfazendo em pequenos pedaços que se dissolvem na água ou viram uma lama fina orgânica que desce para o leito do lago. O Titicaca é incrivelmente profundo. Seria impossível tocar o fundo, porque o lago tem uma profundidade média de 100 metros, chegando a mais de 280 metros nos pontos mais fundos. As ilhas flutuam livremente em áreas onde a profundidade passa facilmente dos 20 ou 30 metros. Elas ficam presas apenas por cordas amarradas a estacas de madeira cravadas no leito perto das margens, para que o vento não as leve para o meio do lago aberto. A vida em comunidade ali tem regras únicas. Cada ilha abriga entre 6 e 10 famílias. Se houver brigas entre elas por questões de convivência ou política interna, a solução é literal. Eles pegam uma serra gigante, cortam um pedaço de palha da família dissidente e a amarram em outro ponto do lago. É o único lugar do mundo onde o divórcio entre vizinhos é geográfico. Hoje, cerca de 2.000 pessoas vivem nesse formato. Eles se alimentam da pesca do rei-peixe, da caça de aves do lago e do comércio de artesanato. Para o cidadão médio dos Urus, o custo de vida é baixíssimo, girando em torno de apenas R$ 1.200 por mês, já que não pagam água, IPTU ou condomínio. E não pense que eles estão isolados do tempo. Quase todas as cabanas de palha hoje possuem pequenos painéis solares para carregar celulares e ligar televisores. É a sabedoria do passado integrada à tecnologia de 2026. Você conseguiria morar em uma casa sabendo que o seu chão pode ser cortado a qualquer momento? Os Urus são considerados um dos povos mais antigos da região andina, precedendo a própria civilização inca por séculos. Seus grandes rivais históricos e imediatos eram os Aimaras, um povo local muito poderoso e agressivo. Quando o Império Inca se expandiu e dominou os Aimaras, os Incas também tentaram escravizar e cobrar tributos dos Urus. Como os Urus eram pacíficos e não tinham o mesmo poder militar, a solução deles foi a fuga para o lago. Eles construíram os barcos e as primeiras ilhas de palha como um forte móvel para ficarem inacessíveis aos soldados incas e aimaras, que não tinham tradição de combate aquático. No passado, os Urus tinham sua própria religião e acreditavam que eram donos do lago e do sangue negro, o que os tornava imunes ao frio e ao afogamento. Eles adoravam o sol, a lua e principalmente as divindades da água. Hoje, a maioria se converteu ao cristianismo. Existem católicos e adventistas, mas eles fundiram isso com o respeito a Pachamama, a Mãe Terra, e a Mamacocha, a Mãe Água. Eles ainda mantêm a tradição de fazer pequenas oferendas de folhas de coca ao lago antes de pescar. Embora o lago Titicaca seja dividido entre o Peru e a Bolívia, a grande maioria das ilhas flutuantes dos Urus fica na Baía de Puno, que pertence oficialmente ao Peru. O governo peruano reconhece a área como Reserva Nacional do Titicaca
e concedeu aos Urus o direito de uso e habitação ancestral daquela zona aquática. Ninguém pode expulsá-los dali, e nenhuma empresa privada pode construir hotéis ou explorar a área das ilhas sem a autorização do Conselho do Povo Uru. Eles não pagam IPTU, já que não há propriedade de terra, mas os que trabalham formalmente com o turismo de massa pagam taxas municipais de turismo para a cidade de Puno. O governo do Peru entende que os Urus são dos maiores cartões postais culturais do país. Por isso, o governo financia programas de saúde itinerante, barcos-hospital que visitam as ilhas e instalou painéis solares públicos em quase todas as cabanas para garantir energia limpa. Viver a mais de 3.800 metros de altitude exige uma adaptação extrema que o grande público nem imagina. O ar lá em cima é extremamente rarefeito, possui baixa pressão de oxigênio. Ao longo de milhares de anos, os Urus e outros povos andinos desenvolveram uma mutação genética que altera o formato do corpo. Eles possuem o que a ciência chama de tórax em barril. O peito deles é mais largo e expandido, o que dá a eles pulmões com volumes muito maiores do que o de um homem da cidade grande ao nível do mar. O corpo deles produz naturalmente uma quantidade massiva de glóbulos vermelhos, hemoglobina, para conseguir capturar cada molécula de oxigênio disponível no ar. Se você ou eu tentássemos nadar ali sem preparo, desmaiaríamos em minutos por falta de ar. Eles correm e trabalham no frio sem nem ofegar. Além da capacidade respiratória, os Urus desenvolveram uma resistência ocular impressionante e uma acuidade visual de longo alcance muito superior à dos habitantes das cidades poluídas. Isso aconteceu devido ao reflexo constante da luz do sol na imensidão da água do lago em alta altitude. Também possuem pés calejados e resistentes ao frio. Como caminham descalços ou com calçados muito finos sobre a palha úmida e fria, a circulação sanguínea nos membros inferiores deles é extremamente eficiente, impedindo o congelamento dos pés. O lago Titicaca é alimentado pelo derretimento das geleiras dos Andes. A temperatura da água varia entre 9 graus Celsius e 11 graus Celsius o ano todo. Nadar ali por muito tempo causa hipotermia severa. Portanto, eles são exímios navegadores e pescadores, manejando seus barcos de palha com um equilíbrio absurdo desde pequenos. Mas entram na água apenas quando estritamente necessário, para desenredar uma rede de pesca ou em uma emergência. Os animais símbolo dos Andes, as lhamas e alpacas, também colaboram para a subsistência do povo Uru. Eles possuem laços familiares ou acordos comerciais com os povos andinos que vivem na margem seca do lago, em terra firme. Eles trocam os peixes e as aves que caçam no lago pela lã bruta das lhamas e alpacas. As mulheres Urus dentro das ilhas passam o dia cardando, tecendo e tingindo essa lã com cores vivas e naturais, usando plantas e insetos locais como a cochonilha. Esse artesanato têxtil de altíssima qualidade é vendido para os turistas e é uma das maiores fontes de renda da comunidade. Enquanto na cidade vizinha de Puno as pessoas correm contra o relógio, usam carros e sofrem com o estresse moderno, a vida nas ilhas é ditada pelo ciclo do sol e pelo comportamento do lago. Não há barulho de motores, apenas o som do vento. O nível de estresse deles é quase zero, o que reflete na longevidade e na saúde mental do grupo. Nossa sexta parada nos leva ao teto do mundo, a Cordilheira do Himalaia. Esqueça o barulho, o trânsito e as notificações do seu celular. Aqui, a mais de 4.000 metros de altitude, entre o Tibete e o Nepal, homens e mulheres decidiram que a melhor forma de compreender a existência humana é se isolando completamente dela. Bem-vindos aos monastérios budistas do Himalaia. Nesses templos que parecem desafiar a gravidade, encravados em penhascos vertiginosos, os monges desenvolveram um estilo de vida baseado no desapego material absoluto, na disciplina mental extrema e em uma rotina que choca o cidadão ocidental acostumado com o consumo diário. Viver como um monge no Himalaia significa abrir mão da sua identidade civil. Ao entrar para o monastério, a pessoa raspa a cabeça, abandona seu nome de batismo e entrega todos os seus bens materiais. Eles possuem apenas o que vestem, as famosas túnicas vermelhas, um manto e uma tigela de esmolas. Os monastérios do Himalaia, chamados de Gompas, começaram a ser construídos a partir do século VIII, com a chegada do budismo Vajrayana à região, liderada pelo mestre indiano Padmasambhava. Eles foram erguidos por dinastias reais tibetanas e pelos próprios monges locais ao longo dos séculos. Eles ficam espalhados por regiões como o Teto do Mundo, como é chamado o Planalto Tibetano, o Reino do Butão e áreas do norte da Índia e Nepal, como as regiões de Mustang e Ladakh. Um dos mais famosos e impressionantes é o monastério de Ki, que fica no Vale de Spiti, na Índia, a mais de 4.100 metros de altitude,
perto da pequena vila de Casa. O grande monastério funciona como uma fortaleza medieval autossuficiente e abriga de 100 a 500 monges. Ele é dividido em módulos. O templo central, ou Dukhang, é a sala principal de orações e debates, decorada com estátuas gigantes de Buda e tapeçarias coloridas, as tankas. Os alojamentos, ou sheg. Não existem casas individuais. Os monges vivem em celas ou quartos coletivos de pedra, muito simples, sem aquecimento central. Dormem em esteiras ou camas de madeira finas. A grande cozinha, uma área enorme com caldeirões de cobre gigantes aquecidos a lenha ou esterco seco de iaque, já que não há muitas árvores na altitude para a lenha. É ali que se prepara o alimento coletivo. Os armazéns ou dzong, salas fortificadas com paredes de pedra muito grossas e secas para estocar alimentos por meses, protegendo-os do congelamento do inverno. A rotina começa antes do amanhecer, por volta das 4 da manhã, com horas de meditação silenciosa no frio congelante da altitude. Eles não buscam o conforto. A vida ali é um treinamento rigoroso da mente. Devido ao solo árido e ao frio extremo, a agricultura é limitadíssima. Eles plantam quase que exclusivamente a cevada das montanhas, com a qual fazem a tsampa, uma farinha que é a base da dieta deles, batatas e alguns tipos de nabos e vegetais resistentes ao gelo. Também criam e cuidam de rebanhos de iaques, os bois peludos do Himalaia, de onde tiram o leite, o queijo e a manteiga. Para fazer o tradicional chá de manteiga de iogurte de Yankee, essencial para manter o corpo aquecido no inverno rigoroso. Eles não são 100% isolados. Existe um comércio de escambo com as vilas do vale. Os monges trocam seus incensos, tecidos e remédios por arroz, sal e tecidos que não conseguem produzir na altitude. Também recebem doações de comunidades que enxergam nos monges uma fonte de proteção espiritual. Muitos monastérios hoje aceitam visitas de turistas e mochileiros, cobrando pequenas taxas de visitação ou hospedagem simples, para ajudar a comprar painéis solares e manter a manutenção das estruturas milenares. Além de rezar e plantar, os monges desenvolvem outras atividades. Muitos se formam como médicos tradicionais, coletando ervas raras nas montanhas para fabricar remédios naturais. Eles também copiam e preservam textos sagrados antigos à mão, esculpem blocos de madeira para impressão e produzem incensos naturais de altíssima qualidade. Essa filosofia de vida e o que esses monges fazem com o próprio corpo desafia a medicina moderna. Cientistas de universidades renomadas como Harvard já viajaram até o Himalaia para estudar esses homens e descobriram dados ocultos impressionantes. Através de uma técnica de meditação chamada Tumo, os monges conseguem controlar o sistema nervoso autônomo e aumentar a temperatura da própria pele em até 8 graus, o suficiente para secar lençóis molhados congelantes colocados sobre suas costas no meio da neve. O cérebro de um monge veterano, que passou mais de 10.000 horas meditando, mostra níveis de ondas cerebrais ligadas à felicidade e à empatia que nunca haviam sido registrados em pessoas comuns. Enquanto o homem moderno gasta fortunas com psicólogos e remédios para a ansiedade na cidade grande, os monges do Himalaia alcançam o equilíbrio perfeito sentados no chão de pedra, provando que a verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que você consegue deixar ir. Você conseguiria viver em silêncio com a sua própria mente no topo do mundo? O budismo praticado nesses monastérios é fascinante, porque ele quebra a lógica hierárquica que conhecemos no Ocidente. Existe a figura do Dalai Lama, que funciona como uma liderança espiritual máxima, muito parecido com o Papa Católico. Porém, a diferença é crucial. Cada templo tem o seu próprio líder local, chamado de abade ou lama, que tem total autonomia para gerenciar as regras daquela comunidade. O líder supremo não interfere na administração diária ou nas finanças de cada monastério isolado pelo mundo. Quando o Dalai Lama morre, os monges buscam por sinais místicos no país para encontrar uma criança pequena que seja a reencarnação dele, processo chamado de tulku. Essa criança é levada ao templo e treinada desde cedo. A relação dessas comunidades com as leis e com o Estado varia conforme o mapa. Os monastérios que ficam na Índia, Nepal e Butão operam sob um regime de autonomia cultural. O governo não interfere nas regras internas do templo e eles são isentos de impostos. Em troca, os monges ajudam o Estado mantendo escolas gratuitas para as crianças das vilas pobres da montanha. Já nos templos localizados dentro do Tibete, que é controlado pela China, a situação é de extrema tensão geopolítica. O governo chinês vigia os monastérios de perto com câmeras
e limita o número de monges que podem viver ali, exigindo fidelidade às leis do Partido Comunista Chinês, o que gera um histórico de resistência silenciosa. Ao contrário do que muitos pensam, virar monge não significa odiar ou esquecer a família. No Himalaia, ter um filho monge é considerado a maior honra e bênção espiritual para uma família inteira. Os monges podem receber visitas dos pais e irmãos do monastério e, em algumas ocasiões do ano, recebem permissão do abade para descer até a sua vila natal por alguns dias para ajudar os pais idosos ou participar de funerais e celebrações familiares. Os monges casam. Na vertente majoritária e mais famosa do Himalaia, a escola Gelug, que é a do Dalai Lama, os monges não casam. Eles precisam se manter celibatários por toda a vida monástica. No entanto, o budismo tibetano tem outras ramificações menores, como as escolas Nyingma ou Sakya, onde existem os lamas casados. Eles são mestres espirituais que vivem em comunidades menores, mantêm suas famílias, mas não vivem a rotina monástica rígida de isolamento dos grandes templos de pedra. E as mulheres? São aceitas nos monastérios? As turistas sim, mas com total respeito. Elas podem visitar as áreas públicas dos monastérios masculinos, como os templos de oração, pátios e armazéns. Elas podem conversar com os monges para tirar dúvidas filosóficas. A única restrição é que mulheres não podem entrar nos alojamentos privados dos monges. E em alguns templos mais tradicionais ou esotéricos, existem salas de meditação secretas, onde apenas monges iniciados homens podem pisar. Também são aceitas as mulheres monjas, ou anis. Elas raspam a cabeça, usam as mesmas túnicas vermelhas e fazem exatamente os mesmos votos de desapego, mas vivem em monastérios totalmente separados, chamados conventos budistas ou anigompas. A vida monástica é baseada no livre-arbítrio. Muitos entram no monastério ainda crianças, por volta dos 6 aos 10 anos, levadas pelos pais para receberem educação de ponta, alfabetização, filosofia, lógica e matemática, que eles não teriam nas vilas isoladas. Quando esse jovem noviço atinge a maioridade, por volta dos 18 a 21 anos, ele precisa tomar uma decisão consciente se quer fazer os votos perpétuos de monge adulto, o bhikshu, ou se quer devolver os votos e ir embora. Devolver os votos e retornar para a vida civil na cidade grande ou na fazenda da família é encarado com total naturalidade e zero preconceito. Os monges que decidem sair e casar continuam sendo muito respeitados pela comunidade por toda a sabedoria que acumularam ali dentro. Mesmo os mais velhos se sentirem que a vida monástica não faz mais sentido ou se precisarem assumir os negócios da família por uma emergência, podem pedir permissão para se desligar e seguir seu caminho. Para um brasileiro visitar esses monastérios mais isolados, como os do norte da Índia ou do Vale de Spiti, a jornada é uma verdadeira expedição de aventura. Você sai do Brasil e voa até Nova Delhi, a capital da Índia, geralmente com escala em Dubai ou Doha. De Delhi, você pega um trem ou voo doméstico até a cidade de Manali ou Shimla, as portas de entrada para o Himalaia indiano. A partir dali, o único caminho é encarar estradas de terra perigosíssimas, escavadas nas bordas de abismos, usando jipes 4x4. A viagem dura cerca de 12 a 16 horas subindo a montanha em velocidade lenta. Para os monastérios mais sagrados e isolados, o carro não chega. É preciso deixar o jipe na base do vale e fazer uma caminhada a pé, o chamado trekking, de 2 a 5 horas subindo trilhas de pedra íngremes, na altitude até avistar os portões do templo. Na era digital, as túnicas vermelhas dividem espaço com a tecnologia mais moderna. Como muitos monastérios ficam em áreas onde a rede elétrica estatal falha constantemente ou nem chega, os telhados de pedra milenares hoje são cheios de painéis solares. No inverno congelante do Himalaia, as tradicionais velas foram substituídas por lanternas de LED recarregáveis. Os monges também usam pequenos aquecedores de mão elétricos, recarregados via USB, escondidos sob suas túnicas para aguentar as longas horas de meditação na madrugada. Quase todos os monges jovens e de meia idade possuem smartphones, geralmente modelos robustos e baratos de marcas chinesas, como Xiaomi ou Oppo. Eles usam redes celulares ou Wi-Fi do próprio monastério. Se comunicam com a família através de aplicativos como WhatsApp ou WeChat, acessam bibliotecas digitalizadas de textos sagrados e criam conteúdo para as redes sociais como o TikTok, YouTube e Instagram, postando fotos das paisagens do Himalaia, reflexões sobre paz mental e bastidores da rotina do templo. O próprio Dalai Lama tem contas oficiais massivas e faz transmissões ao vivo de seus ensinamentos. Os grandes monastérios possuem salas de TI com computadores modernos e notebooks.
Os monges responsáveis pela administração do templo usam planilhas, gerenciam os sites dos monastérios, onde recebem doações do mundo todo e controlam a logística de suprimentos e turismo do local. A tecnologia também é usada para perpetuar a história. Os monges usam scanners de alta definição industriais para digitalizar milhares de manuscritos budistas milenares que correm o risco de apodrecer ou ser destruídos pelo tempo. Eles transformam esses textos em bancos de dados digitais abertos para pesquisadores do mundo inteiro. Em alguns projetos mais avançados de universidades asiáticas, em parceria com os monastérios, robôs e softwares de IA são treinados para ajudar na tradução de línguas mortas, como o sânscrito antigo ou dialetos tibetanos arcaicos, para os idiomas modernos. Em templos mais urbanos fora do Himalaia, como no Japão e China, existem até robôs humanoides programados para recitar mantras e interagir com visitantes. Embora no Himalaia profundo, eles usem a tecnologia mais como ferramenta de suporte e preservação do que como substituta humana. A tecnologia facilitou a vida deles, mas eles não esqueceram como sobreviver no analógico bruto. Se algum dia o mundo moderno colapsar e as grandes metrópoles afundarem no caos, os monges apenas guardarão seus celulares e continuarão acendendo suas fogueiras, estocando sua cevada e dominando suas mentes, exatamente como faziam há 1200 anos. Para encerrar nossa jornada pelos estilos de vida mais extremos do planeta, nós descemos para o mar de areia do deserto do Saara, no norte da África. Em um ambiente onde o calor passa dos 50 graus de dia e despenca para perto de zero à noite, a sobrevivência parece impossível para o cidadão comum das metrópoles, mas não para eles. Bem-vindos ao mundo dos berberes, ou como eles mesmos se autodenominam, os Amazigh, que significa os homens livres. Eles habitam essas terras áridas há mais de 10 mil anos, muito antes das fronteiras modernas e dos países africanos existirem, e desenvolveram um estilo de vida nômade que desafia a própria geografia. Os berberes não são apenas um povo do deserto, eles são os habitantes originais de todo o norte da África, muito antes da chegada dos árabes, dos romanos ou dos fenícios. Eles controlavam as rotas comerciais transsaarianas, transportando ouro, sal e marfim em caravanas gigantes. Resistiram à invasão romana, mas no século VII foram profundamente influenciados pela invasão árabe, que mudou sua língua e religião, embora tenham mantido sua identidade única. Hoje, eles habitam uma área colossal que vai do Oceano Atlântico ao Rio Nilo e do Mar Mediterrâneo ao Rio Níger. Isso engloba o território de vários países: Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Mali, Níger e Mauritânia. Estima-se que existam mais de 30 a 40 milhões de berberes no mundo. Porém, a grande maioria hoje é urbana, mora em casas normais em cidades como Marrakech ou Argel. Os nômades puros, que vivem em tendas no deserto profundo, somam algumas centenas de milhares. Eles se organizam em famílias estendidas, que formam clãs, que por sua vez formam tribos, como os famosos tuaregues, conhecidos como os Homens Azuis do Deserto. Existem dezenas de tribos berberes diferentes. O tamanho de um grupo nômade que se desloca junto é pequeno por pura logística. Geralmente são de 20 a 50 pessoas, 3 a 5 famílias aparentadas. Se o grupo for maior que isso, podem ficar sem água rapidamente. A engrenagem da vida berbere é baseada no movimento constante. Eles não possuem casas de tijolo ou propriedades fixas. Suas moradias são tendas pretas portáteis tecidas à mão com pelos de cabra e camelo. Esse tecido é milagroso. Ele é grosso o suficiente para barrar o sol escaldante e as tempestades de areia de dia, mas mantém o calor do fogo preso lá dentro durante as noites congelantes. A rotina deles é ditada pela busca por água e pasto para seus rebanhos de cabras e camelos. Eles conhecem o Saara como a palma da mão, guiando-se pelas estrelas, pelo formato das dunas e pela cor da areia para encontrar poços de água ocultos a centenas de quilômetros de distância. Suas roupas são túnicas longas e o famoso turbante azul índigo, que protege os olhos, o nariz e a boca da poeira asfixiante do deserto. O tempo em que permanecem em um mesmo lugar varia de acordo com a estação do ano e a chuva. Eles podem ficar de 2 semanas a 3 meses no mesmo local se houver pasto suficiente para os animais. Assim que a vegetação escasseia ou o poço seca, eles mudam. A viagem para o próximo ponto de parada pode durar de 2 a 5 dias de caminhada contínua pelo deserto aberto. O minimalismo deles é obrigatório. Como precisam colocar tudo em cima de um camelo a cada poucas semanas, não podem ter móveis pesados. Eles não têm camas, cadeiras ou mesas. Os pertences resumem-se a
tapetes grossos tecidos à mão, que servem de cadeira, mesa e cama, bules e copos de metal para o chá, panelas de barro ou tagines, baús de madeira ou couro para guardar roupas e documentos. A água no deserto é um recurso sagrado para beber e cozinhar. Tomar banho de chuveiro, como nós conhecemos, é inexistente. Eles praticam a higiene a seco ou usam quantidades mínimas de água com panos para limpar o corpo. No Islã, existe a permissão da ablução seca, ou tayammum. Se não há água, eles usam areia limpa ou pedra para fazer a limpeza ritual antes das orações. Para as atividades diárias, é o deserto que dita o ritmo. Eles trabalham intensamente nas primeiras horas da manhã, das 5 horas às 10 horas, cuidando dos animais e desmontando acampamentos. Das 11 horas às 15 horas, quando o sol está insuportável, eles entram nas tendas, descansam e bebem o tradicional chá de menta 3 vezes, uma tradição social obrigatória. Voltam a trabalhar no final da tarde, quando a temperatura cai. Mesmo no meio do deserto, hoje é impossível fugir da tecnologia. Quase toda caravana ou acampamento nômade tem um pequeno painel solar portátil amarrado em um camelo. Eles usam isso para carregar smartphones de modelo simples e ligar rádios de pilha bateria. O rádio é a internet deles. Serve para ouvir notícias sobre o clima, tempestades de areia e preços do gado nas cidades fronteiriças. Smartphones são usados para falar com parentes que foram morar nas cidades. Historicamente, os casamentos berberes eram arranjados entre famílias do mesmo clã ou de clãs aliados para fortalecer laços políticos e garantir que os animais, camelos, continuassem na família. Hoje, embora a opinião dos pais ainda pese muito, há muito mais espaço para o consenso entre o casal. Casar entre primos de primeiro ou segundo grau ainda é comum nas comunidades nômades mais isoladas, para manter a coesão do grupo. No século XXI, as barreiras quebraram. Os jovens têm total liberdade para ir embora para as cidades estudar ou buscar empregos na indústria do turismo, construção civil ou comércio. Inclusive, o êxodo dos jovens para as áreas urbanas em busca de tecnologia e conforto é a maior ameaça à sobrevivência do estilo de vida nômade. A maioria esmagadora do povo berbere é de religião muçulmana, do ramo sunita. O Islã deles é adaptado à vida dura do deserto, o que o torna muito diferente do Islã praticado nas cidades árabes. Nas sociedades islâmicas tradicionais, as mulheres cobrem o rosto. Entre os tuaregs berberes, são os homens que cobrem o rosto com o turbante, chamado taguelmust, por volta dos 25 anos, para proteção contra a areia e os maus espíritos. As mulheres berberes raramente usam véu cobrindo o rosto e gozam de uma liberdade e respeito político altíssimos dentro do clã. Eles fundiram o Islã com crenças animistas ancestrais, eles ainda acreditam em espíritos do deserto, conhecidos como Jinn, e usam amuletos de proteção de prata, a famosa cruz de Agadez, para afastar o azar. Desde os tempos antigos, as tribos berberes competiam ferozmente por pastos e poços de água. Havia muito respeito pelas fronteiras invisíveis de cada clã no deserto, e invadir o poço de outra tribo sem permissão era motivo de guerra. Atualmente, os tuaregs, a facção mais guerreira dos berberes, estão envolvidos em disputas geopolíticas pesadas no Sahel, principalmente no Mali e no Níger. Eles lutam há décadas pela criação de um estado independente para eles, chamado Azawad. Como estratégia, o isolamento do deserto é a sua maior defesa, mas eles andam armados e conhecem o terreno como ninguém. No Mali, grupos berberes chegaram a formar milícias armadas para se defender tanto de exércitos nacionais quanto de grupos extremistas que tentam se esconder no deserto. O maior desafio moderno dos berberes é lidar com as leis e as obrigações civis. Os governos da Argélia, Marrocos e Mali tentam há anos sedentarizá-los, forçá-los a morar em casas e vilas, porque o governo odeia cidadãos nômades que cruzam fronteiras sem pagar impostos ou carimbar passaporte. Hoje, muitos berberes nômades possuem documentos de identidade nacionais de seus respectivos países. Eles têm acesso a hospitais públicos quando vão às cidades e direito a voto, com urnas móveis que às vezes são levadas até as bordas do deserto. Eles são isentos da maioria dos impostos comuns, como o IPTU, mas precisam registrar seus rebanhos e pagar taxas de comércio quando vendem seus camelos ou tecidos nos grandes mercados urbanos, os souks. Em um lugar onde a natureza tenta te matar a cada hora, os berberes criaram uma das leis sociais mais fascinantes do mundo, a hospitalidade sagrada. Pela tradição do deserto, qualquer viajante perdido, mesmo que seja um total desconhecido, tem o direito de receber abrigo, água e comida em uma tenda berbere por até 3 dias,
sem que ninguém faça nenhuma pergunta sobre sua origem ou intenções. É uma questão de honra. Hoje, embora muitos tenham migrado para as cidades por causa das secas extremas de 2026, milhares ainda mantêm essa engrenagem viva, sobrevivendo do comércio de sal, tâmaras e tecidos. Eles não sabem o que está na moda na América, nem qual o assunto do momento na Europa. Tampouco se importam com a política das capitais, e provam que a verdadeira liberdade consiste em não ter raízes presas a nenhum pedaço de chão. 7 estilos de vida, 7 realidades totalmente fora do sistema que provam que o mundo é vasto demais para vivermos presos a uma única bolha. E você? Depois de cruzar o planeta, qual dessas vidas ousaria viver?